Eu quero, antes de começar a reflexão, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Eu quero que vocês sejam bem sinceros. Quantos de vocês aqui têm a convicção que Deus os ama? É só a metade, né? Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem tem certeza que Deus te ama mesmo? Que bênção. A segunda pergunta é: quantos têm a convicção de que amam a Deus aqui? Vocês amam mesmo? Então faz um barulho aí mais uma vez. Quem ama? Amém. Aleluia. Quase que eu tenho aqui a convicção de que vocês amam mais a Deus do que Ele ama vocês, porque eles ficaram mais empolgados na segunda pergunta, né? Mas a minha reflexão hoje pela manhã com você não quero desanimá-los, pelo contrário, eu quero que todo essa convicção sua, ela permaneça no seu coração. Mas eu quero, à luz das Escrituras, eu quero poder, junto com você, refletir se de fato nós o amamos. Nós não temos dúvida de que Ele nos ama. E assim, e também o fato da gente declarar que ama o Senhor não significa que a gente está mentindo. Mas à luz das Escrituras eu quero que você faça um paralelo, uma reflexão sobre esse assunto, porque eu acho que isso é muito pertinente para a nossa vida, isso pode mudar alguma coisa no teu coração. Estou falando isso porque antes de falar com vocês, isso já tem sido fruto de uma profunda reflexão no meu coração, e eu cheguei a uma conclusão acerca do meu amor por Jesus. E assim como eu não quero ficar só nisso, eu quero também poder compartilhar isso contigo, para que assim como eu venho refletindo, né? Eu quero também que hoje seja um momento teu também com o Senhor. Por favor, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 21. Texto muito conhecido, João, capítulo 21, versículo 14 ao 19. Acharam? Mas já temos ali Diz assim: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: siga-me. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta ainda, e a gente ainda vai refletir muito, voltando a esse texto. Antes, quero te dizer como surgiu essa palavra no meu coração. Embora eu falei brevemente num encontro aqui de líderes, mas tudo isso surgiu no meu coração quando
eu tive uma conversa com meu filho Breno, mais novo, e num processo de decisão muito decisivo na vida dele, aos 16 anos ele tomou uma decisão, estava cheio de Deus, e ele tomou uma decisão de viver para o Senhor, exclusivamente para o Senhor. E aí ele tinha acabado de terminar o ensino médio, estava muito cheio, devorando as Escrituras. Naquele ano, ele leu a Bíblia quase 3 vezes naquele ano. E ele falou assim: pai, eu queria um ano aí, para eu poder sair, pregar o Evangelho, me entregar para que Deus confirme essa obra dentro do meu coração. E assim o fez. Eu permiti e falei: cara, você terminou o ensino médio muito novo, está tranquilo, vai embora. Ele fez algumas viagens, algumas incursões em alguns lugares, na expectativa de que esse seu chamado pudesse se confirmar e ele ser enviado, enfim, de alguma maneira, alguma coisa acontecesse na sua vida ministerial. Como naquele período me pareceu que, quer dizer, nos pareceu assim que ainda não era o tempo, ele com muita dúvida perguntou assim: pai, o que eu faço? Eu falei: filho, segue a tua vida normalmente. Volta a estudar, procura fazer uma faculdade aí. E Deus chama aquele que está trabalhando e Deus vai confirmar isso. E ele assim o fez. Começou a fazer um cursinho, prestou vestibular para 3 faculdades, passou em 3, só que não teve média para... aliás, na verdade, não foi classificado para umas 3 faculdades, mas ainda existia mais uma chance, pelo menos uma chance numa pública federal, que seria agora no meio do ano, e outra numa faculdade particular. Só que um dia desses, eu fui para Deus, porque eu estava muito confuso acerca de como aconselhar o meu filho nessa ocasião. Eu pedi a Deus para que pudesse me dar uma direção, falasse comigo. E naquele dia, no outro dia, Deus já me respondeu assim de uma forma muito objetiva, muito clara. E eu comecei a avaliar um texto que eu jamais... na verdade, eu já li muito sobre esse texto, ensinei, falei sobre esse texto muitas vezes, mas ele me saltou de uma maneira tão viva, mexeu comigo. Eu falei assim: Deus falou comigo. O texto é exatamente esse que vocês conhecem, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. E eu sempre vi no coração do Breno esse desejo de se lançar, de objetivar o episcopado. E eu agora estava incentivando para que ele pudesse fazer uma faculdade. Nada contra a faculdade, de maneira nenhuma. Mas a questão é que quando eu vi que o episcopado é uma excelente coisa, eu falei assim: ele é o mesmo episcopado. Então, é muito mais excelente do que fazer uma faculdade. E aí eu chamei para conversar e falei assim: filho, Deus falou comigo, eu quero propor algo para você. Disse assim para ele: olha, se você almeja o episcopado, você está almejando uma coisa muito mais excelente do que qualquer profissão que exista. E eu não posso simplesmente te blindar acerca disso. Se é isso que você quer, eu vou fazer. Porque existe uma pressão toda, psicológica, uma pressão do mundo, do sistema, de que nós precisamos, de fato, fazer faculdade. Todo mundo precisa fazer faculdade, porque senão você não é ninguém. Mas, quando eu vi que no coração dele ele queria algo diferente, algo mais, para muitas pessoas é perda de tempo, é uma loucura. Mas naquele dia eu tive a convicção de que o que Breno estava escolhendo para a vida dele, lá atrás, com uns 16 anos, 17 anos, era a coisa mais importante que um jovem poderia escolher na sua vida. E o que acontece? Eu comecei a perceber que havia uma pressão psicológica pelo fato de ver os amigos fazendo faculdade, ver o sistema, a exigência, a cobrança. E nesse meio conturbado,
eu percebi também muitos pais enviando seus filhos para longe, para fazer faculdade em outros estados. Eu vi e percebi um investimento sem precedente, com muita força nos filhos, em apenas estudar e investir nos filhos para esse mundo. E eu percebi também que muitos pais estão mais preocupados em ser para esse mundo do que ser para Deus. E aí não importa, o importante é que você tenha uma boa profissão. E aí, muitos desses jovens estão longe da igreja, do corpo de Cristo, longe dos pais. Com isso, eu não quero que você entenda que eu estou falando contra a faculdade, pelo contrário, o Senhor precisa de bons profissionais que estejam inseridos, discípulos de Jesus que sejam bons profissionais e estejam inseridos no meio da sociedade. O Senhor precisa de bons médicos, médicos cristãos, discípulos de Jesus, para que naquela localidade possam fazer a diferença. O Senhor precisa de excelentes advogados cristãos, de políticos cristãos, discípulos de Jesus de verdade. Então eu não estou pregando contra a faculdade. Se é um discípulo de Jesus, aonde ele estiver plantado, ele vai frutificar. A grande questão é essa. O Senhor necessita disso. O Senhor necessita de grandes empresários, discípulos de Jesus, que tenham acesso a outros empresários para que o reino de Deus alcance todas as camadas da sociedade, todos os níveis culturais, todos os níveis sociais. Então o Senhor depende disso, precisa disso e investe nisso. Então, não estou dizendo que você não tenha que investir nos filhos, enfim, na sua própria vida, para de fato ser um bom profissional. Pelo contrário. Mas o fato é, eu tenho percebido que as pessoas estão investindo mais nas coisas desse mundo, na vida dos filhos, e, consequentemente, entregando seus filhos para o mundo sem estarem preparados, sem estarem enraizados em Cristo Jesus, e, consequentemente, eles vão lá e perdem a fé. Numa conversa com o Franco disse que teve uma conversa com alguns pastores e descobriu que, aliás, os pastores foram pedir oração, pedir conselho para ele, porque a maioria dos pastores tinham filhos já jovens e que tinham abandonado o Senhor. E aí o Franco disse, você fez uma pergunta para eles, por acaso eles perderam a fé depois que começaram a faculdade? E aí ele não tinha pensado nisso, mas é verdade, quando começaram a fazer faculdade. Mas é por que se perderam? Porque não houve uma base, uma sustentação em Cristo Jesus. E aí foram fazer uma faculdade e ali recebe os conceitos mundanos, a ideologia desse mundo e consegue inverter esse processo. E esses jovens têm perdido muito a fé. Então, claro, precisamos sair por aí fazendo a faculdade, sim, mas que antes de qualquer coisa, a convicção, a fé precisa estar alicerçada em Cristo Jesus, para que nenhum conceito mundano, humano, possa, de fato, destruir aquilo que o Senhor construiu na vida dos nossos jovens. Quantos estão entendendo? Amém? E eu chamei o Breno e falei assim, filho, está aqui, ó. Se você optar por fazer faculdade, eu vou te ajudar, como sempre te apoiei. Mas também se você optar por se dedicar exclusivamente ao Senhor, se entregar ao desejo, almejando o episcopado, conta comigo. É a tua escolha. Só que antes disso, falei, vai para o quarto. Eu quero que você comece a buscar o Senhor. Aliás, comece não, você vai buscar o Senhor e busca uma resposta do Senhor acerca da sua vida. Vai para o quarto, cara. E aí, assim o fez. E eu disse para ele assim, você precisa amar o Senhor. Porque não tem como você fazer a obra de Deus sem amá-lo. Então, a primeira coisa, você precisa trabalhar esse amor. Desenvolver esse amor pelo Senhor. Porque senão, não tem valor algum. E ele foi para o quarto, foi orar. Falei, olha, não tem pressa. Você que decide, você precisa buscar o Senhor. Busca conselho, liga para os irmãos que você tem um respeito aí, uma consideração. E assim o fez, começou a buscar o Senhor com mais intensidade, começou a buscar a resposta, a orar. Depois de um dia ele vem e me procura e fala assim, já tenho a resposta. E eu fiz que não ouvi, dei uma saída. Toda vez que ele me procurava, eu fugia para que
deixasse mais ele convicto. Depois de muito tempo, falei, agora vamos sentar e vamos conversar. Ele falou assim, pai, a minha escolha sempre foi essa. E aí tem mais. Eu orei muito, tenho buscado muito o Senhor me tirou todo o desejo de fazer faculdade. Eu quero o Senhor, eu quero me dedicar exclusivamente para o Senhor. Isso me alegrou muito, porque, por incrível que pareça, queridos, eu fiquei com medo. Ele não sabe disso, na verdade, eu não contei isso para ninguém, mas eu fiquei com muito medo quando ele veio me procurar para dar a resposta. Porque se ele falasse para mim, eu quero fazer faculdade, eu acho que ele ia me arrebentar nesse dia, porque eu estava com muita expectativa de que ele fizesse a escolha certa, no caso dele, específico. E quando ele falou assim, olha, eu quero de fato viver exclusivamente para o Senhor, não sei como. E quando eu sentei com ele para falar, eu fiz uma proposta excelente. Eu falei, cara, provavelmente você vai passar muita dificuldade. Não pense que talvez você consiga ficar rico. Você nos conhece, sabe como é que a gente vive. Então não vai com expectativa de que você vai ter reconhecimento, nada disso. Nada disso. E aí ele já saiu com essa convicção, com essa certeza do que o esperava, do que o espera. Mas ele nos conhece, sabe? Ele foi criado conosco. Ele sabe de como nós experimentamos o mover de Deus em nossas vidas, a dependência de Deus. Ele nunca nos deixa faltar absolutamente nada. E como a gente age em fé, e aí quantas experiências. E se eu tivesse que contar as inúmeras experiências que nós temos em casa com a provisão do Senhor, eu penso que uma reunião geral não daria conta a falar de tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado cada dia. Muitas coisas. Já esses dias, por exemplo, mais uma vez eu fui agraciado pelo Senhor com mais outra das suas maravilhas. Enfim, ele, com essa base toda, ele teve a convicção do que ele deveria escolher. Bem, e aqui que eu entro, de fato, na reflexão contigo. Porque existem aqueles que dizem que amam a Deus. São capazes até de dizer que Ele é tudo. E eu acho que o termômetro, muitas vezes, que nós temos, da comprovação de que nós amamos de Deus, amamos ao Senhor, é o trabalho. Nós trabalhamos muito para o Senhor. Nós trabalhamos muito. Eu, particularmente, busco trabalhar bastante para o Senhor. Não como deveria, mas eu procuro fazer com muita fidelidade. E a gente pode cometer um erro muito grande, porque o fato de achar que você trabalha muito para o Senhor, você o ama. E eu percebi isso exatamente quando a minha esposa, Andréia, começou a identificar uma falha no meu devocional. E ela me chama a primeira vez e diz assim, amor, eu estou vendo que o teu devocional não está adequado. E eu, de imediato, olhei para ela e falei assim, é verdade, eu preciso mudar isso. Eu preciso me aplicar mais nessas questões. Mas todo dia muito trabalho. Agenda, como diria assim, cheia. Muitos compromissos. Compromisso com discípulo, com reunião, compromisso com presbitério, compromisso com aliança de pastores. Diversos compromissos, de segunda a segunda, todos os dias. Tendo o que fazer, sempre com muito trabalho, muito trabalho. Mas negligenciando aquilo que era fundamental, que é o mais importante na minha vida. E aí, em cima disso, muito convencido de que eu precisava retomar a minha jornada devocional. Eu fui convidado para fazer um retiro. E eu fui com essa perspectiva de que eu precisava, de fato, ter um encontro com o Senhor. Eu fiz algumas descobertas no meu coração e, de fato, fortaleceu cada dia mais essa palavra no meu coração. Eu quero contar um pouquinho disso para você. E eu quero também, à luz da palavra de Deus, levá-los a enxergar e a debruçar em cada reflexão para que você possa, de fato, se pontuar, se achar
e também avaliar o teu nível de amor para com o Senhor. E aí, quando a gente fala acerca de trabalho, muito trabalho, e isso pode ser de fato o termômetro, a inversão disso, porque na verdade a gente acha que amar a Deus é eu estar trabalhando para Ele. Mas isso pode me causar um grande problema. Por quê? Porque quando eu trabalho para o Senhor, eu trabalho simplesmente para as pessoas, isso pode me gerar uma frustração enorme. Porque, de certa maneira, eu acabo buscando o reconhecimento das pessoas. E quando isso não acontece, isso dá um desânimo. Isso dá uma tristeza. Por quê? Porque eu acabo trabalhando para as pessoas, buscando louvor. E às vezes isso não está muito evidente. Às vezes a gente de fato nem pensa nisso, mas de certa maneira a gente acaba trabalhando demais para as pessoas, buscando esse reconhecimento, e aí gera, uma vez que não acontece isso, gera frustração, decepção, por conta dos favores dos homens. E a gente lembra, por exemplo, Jesus falando acerca do juízo, quando ele diz assim: em teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos. Então fala de alguém que trabalha muito, mas com o coração distante. Quando Jesus vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade. Então é possível até mesmo trabalhar para Deus, vivendo uma vida em pecado. Mas quero chamar a atenção do texto que, para mim, é um dos textos mais fortes que evidencia essa questão. Em Apocalipse, eu não preciso abrir, capítulo 2, do 1 ao 5, mas só quero pegar o 2, quando ele diz assim: conheço as suas obras. Isso está falando à igreja em Éfeso. Ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Então ele não está falando de uma igreja preguiçosa, era uma igreja laboriosa, que trabalhava muito, mas deixaram o seu primeiro amor, deixaram o fervor do coração. É claro que é ruim não fazer nada, mas também é ruim fazer sem amor. E a expressão disso está em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então significa que eu posso até queimar o meu corpo, ou dar os meus bens para o pobre, queimar o meu corpo em favor de alguém, ou dar todos os meus bens, mas sem amor. A gente pode trabalhar muito sem amar, fazer todas essas proezas sem amor, e consequentemente não tem valor algum para o Senhor. Lucas capítulo 15, do 25 ao 32, naquela parábola do filho pródigo, aqui expressa muito bem também isso. Quando vocês conhecem muito bem, não vou relatar tudo, mas tanto o fato é que o filho pega os bens do pai, a parte da herança dele, e gasta de uma maneira dissoluta, em prostituta. E depois, quando perde tudo, diz a história, a parábola de Jesus, ele olha e diz assim: olha, vou voltar para casa. Lá eles são bem cuidados, então eu vou voltar como um empregado. E aí vocês conhecem a história, mas o filho, né, segundo Jesus, relata na história, nessa parábola, ao chegar do campo do trabalho, ele vê a festa, um barulho, ele pergunta o que estava acontecendo, e quando ele tem a notícia de que o filho novo voltou e estava rolando um banquete, ele fica indignado, e aí ele disse assim para o pai: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ou seja, era um filho que estava dentro, e via Jesus como via o pai, como um patrão, e ele como um servo. Ele não se via como um filho.
Então você percebe que, se por um lado nessa história, percebe um desvio no amor do filho que largou a casa, ele já matou o pai no coração, se percebe que tinha um filho dentro de casa, cujo coração também não era um coração de filho, que não amava o pai como deveria, mas via ele como alguém que era apenas um patrão. É possível fazer para alguém sem amar. E a gente pode fazer para Deus também com o coração errado. Servir com a motivação errada. E quando a gente faz isso, acontece que a gente acaba reclamando. Você já percebeu que existem muitas pessoas que trabalhou tanto para Deus, fez tudo que o Senhor mandava, entre aspas, né? E acontece alguma situação na vida e essa pessoa fica magoada com Deus. Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas que abandonaram o Senhor, pessoas que se ofenderam, se entristeceram. Tem gente que nunca mais foi a mesma depois que se decepcionou com o Senhor. Mas será que o Senhor que está errado? Não. Na verdade, foram pessoas que trabalharam muito para Deus, mas não o amaram de verdade. Então, é fazer com a motivação errada. Lembra de Ananias e Safira? Que vieram, venderam a sua propriedade, reteram parte dos recursos e vieram trazer, era uma coisa boa, trazer uma oferta. Qualquer um de fora olharia essa condição e ficaria admirado. Poxa, vendeu tudo, está trazendo aos pés dos apóstolos, mas com a motivação errada. Então, nem sempre aquilo que nós externamos para as pessoas é algo que Deus aceita no coração. E a Bíblia diz que o fim deles foi terrível. Foram culminados, inaugurou a igreja com a morte de um casal. Da mesma maneira, Caim e Abel estavam trazendo ofertas, mas com a motivação errada. Pelo menos Caim trouxe com a motivação errada. E a Bíblia diz que Deus olhou a oferta de Caim, mas olhou o coração dele, rejeitou o coração dele, porque o coração estava com a motivação errada. Qualquer um que possa olhar e ver a entrega vai se admirar, vai se impressionar com isso. Mas o fato é que nem tudo aquilo que é externo, nem tudo aquilo que fazemos agrada ao coração de Deus, porque Deus olha o que está dentro do coração. E o contexto dessa história que eu acabei de ler para vocês acerca de Pedro, quando Jesus, depois de ressuscitar, tem uma conversa com Pedro e faz algumas perguntas para Pedro. O contexto ele tem um pouquinho antes, no capítulo 26 de Mateus, verso 31, Jesus disse que todos se escandalizariam com ele. Pedro então diz no verso 35, disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu não consigo acreditar que assim como nós falamos que amamos ao Senhor, eu não consigo acreditar que Pedro também, ao dizer isso, estava mentindo. Ele estava sendo sincero. O fato é que ele não conhecia toda a verdade acerca de si mesmo. E quando ele disse isso, Jesus falou para ele, Pedro, o galo não cantará enquanto você não me negar 3 vezes. Ele pôde buscar discernir o coração de Pedro, mostrar para ele que o amor de Pedro não era tão intenso como ele achava que era. E ele já o preparou para isso. Mas logo em seguida há o desfecho, e isso acontece de uma maneira assim, muito objetiva. E aí Jesus faz essa pergunta a Pedro utilizando um verbo. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, ele usou a palavra amor, que significava um compromisso total, agapau. Pedro, tu me amas, agapau. Ou seja, com o amor de Deus, um amor divino, um amor sacrificial, um compromisso total. Pedro respondeu usando uma palavra para amor que expressava o seu afeto por Jesus. Ou seja, eu te amo, filho. Eu te amo como um amigo. Usou uma palavra que não representava esse compromisso. Até porque ele não podia utilizar algo que expressasse um compromisso total, porque ele havia negado o Senhor no passado. Daí a sua hesitação em expressar esse amor da maneira que deveria. Pedro, tu me amas, agapau? Senhor, eu te amo como um amigo. E aí Jesus fala para ele, então, pastoreia minhas ovelhas. A segunda, também usou essa expressão
mais do que este. Ele fala assim, Pedro, tu me amas mais do que estes? Eu tenho por mim, eu acredito, de fato, de que Jesus, quando falou isso para Pedro, é porque no capítulo 26 de Mateus, Jesus, quando falou para que todos se escandalizariam quando ele fosse preso, fere o pastor para se cumprir a palavra e as ovelhas se dispersam. Já estava escrito isso. Quando Jesus falou isso para Pedro, para os discípulos, Pedro se levantou antecipadamente e disse, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. O que ele estava dizendo, dentro da minha perspectiva, é que, Senhor, eu te amo mais do que todos. Eles podem até te amar, mas eu te amo mais, estou disposto até a morrer por você. E aí, Jesus, creio eu, que nessa segunda pergunta, nessa primeira pergunta, diz assim, Pedro, tu me amas mais do que este? Ele já não poderia dizer, Senhor, eu te amo mais do que eles. Por quê? Porque ele havia negado. Então, provavelmente, eu creio nessa questão, é exatamente para mostrar que Pedro não estava correto nessa questão do seu amor para com o Senhor. Eu posso interpretar isso da seguinte maneira, eu amo mais do que todos, Pedro falando lá na primeira condição, mas agora ele já não podia dizer isso. E aí Jesus o perguntou novamente, falando da necessidade de uma devoção inabalável. Ele diz assim, Pedro, tu me amas, agapau? Tu me ama com esse compromisso total? Tem que ser um amor acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, inclusive de si mesmo. Mais uma vez, na segunda vez, Jesus pergunta para ele. E aí Pedro responde, Senhor, eu te amo como um amigo, eu tenho um afeto por ti. A segunda vez. Eu fico pensando na mente de Pedro. E eu queria que você pensasse junto comigo. Jesus fala que ele iria negá-lo, ele diz que não. E aí ele o nega, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Depois Jesus é crucificado, morto. E durante esse período, a noite de sexta-feira, o dia, o sábado, perdão, a tarde de sexta-feira, o finalzinho da tarde, a noite de sábado, o dia de sábado e a noite de domingo, para Pedro deveria ter sido terrível. Imagina o que passou na cabeça desse homem saber que o seu Senhor, aquele que ele seguiu por 3 anos e meio, ele havia o negado. E talvez ele nunca mais o veria, porque eles não creram que Jesus iria ressuscitar. Eles não entenderam e não conseguiram compreender. Eu fico pensando na frustração desse homem. Daí eu consigo compreender porque que ele voltou a fazer aquilo que ele havia largado, voltou a pescar. E Jesus falou para ele, ó, larga as suas redes, porque eu te farei pescadores de homens. Só que depois ele voltou decepcionado, triste, amargurado, frustrado. E talvez existam muitas pessoas aqui hoje, que de alguma maneira aconteceu alguma coisa na sua vida e você largou porque se decepcionou. Talvez tenha decepcionado o Senhor por ter errado, ter frustrado o coração de Deus naquilo que Ele ordenou você a fazer. Talvez você tenha vindo uma caminhada muito boa com o Senhor, mas nesse processo muita coisa acontece nas nossas vidas. E algumas coisas acontecem na nossa vida, sempre para nos amadurecer, mas tem coisas que tem algumas pessoas que sucumbem, ficam com a alma destruída, com o espírito esmagado, queimado espiritualmente, não conseguem mais se levantar, achando que não tem mais nenhuma possibilidade, desistiram da sua caminhada. Talvez estejam em encontros como esse, como religiosos, acostumaram. Talvez existam pessoas aqui que vivem aí com saudade, com saudosismo do seu passado exemplar na presença de Deus, achando que não tem nenhuma possibilidade maior de retornar à sua caminhada com o Senhor. Mas esse texto, ele expressa para nós que o Senhor não nos abandona. Pelo contrário, ainda arde uma expectativa no coração dele de nos levantar, de nos reerguer, de nos posicionar. Então eu estou dizendo isso para você porque talvez tenham pessoas aqui hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. A Gilmara hoje, ali embaixo, conversando comigo, ela falou acerca de ontem, da reunião de oração, que foi uma bênção, uma presença de Deus. Mas ela identificou uma coisa, ela falou assim, só tem uma coisa, Paulino. Há um esfriamento no meio do corpo. As pessoas já não se expressam mais.
tem muita dificuldade de se lançar ao Senhor. Isso acontece muito, porque muitas pessoas já perderam a expressão de adoração. Mas tem um começo, não são encontros como esse que a gente vai poder expressar. Na verdade, isso começa em casa. E eu vou falar sobre isso. Mas o fato é, tem muitas pessoas no nosso meio que já desistiram, porque em algum momento aconteceu alguma coisa. Eu estou aqui para dizer isso para você, que assim como Pedro foi restaurado, o Senhor quer restaurar cada um de vocês. Cada um que de alguma maneira já está enterrado com a sua esperança, com as suas perspectivas. Pessoas que não têm nenhuma possibilidade mais humana. E é verdade, humanamente a gente não consegue fazer nada. O próprio Jesus declarou que sem mim nada podeis fazer. Mas eu quero dizer de verdade que esse mesmo Pedro que foi procurar Pedro, esse mesmo Jesus que foi procurar Pedro, ele está aqui entre nós. Amém, queridos? E pela terceira vez, Jesus pergunta. Mas antes disso, ele diz assim, e essa insistência de Jesus, ela tem alguns objetivos. Essa insistência de Jesus de perguntar, tu me amas? E essa é a pergunta que eu creio que Deus quer fazer para mim e para vocês. Pelo menos ele fez para mim. Pedro, tu me amas? Maria, Tiago, Breno, cada um, você me ama? Eu quero que você pense nisso, se o Senhor fizesse essa pergunta para você agora, você me ama? A gente pode dizer, de fato, porque não estamos mentindo. Quando falamos que amamos o Senhor, isso não é mentira. Talvez tenham pessoas que, de fato, queiram se enganar. Mas eu creio que a maioria de nós, quando aplaudimos aqui e louvamos ao Senhor, essa é a verdade contida dentro de nós. Que amamos o Senhor. Estamos aqui porque o amamos. Mas qual o nível desse amor? Então, essa insistência de Jesus tem alguns objetivos. Mostrar primeiro a soberania deles, que conhece todas as coisas. Não adianta a gente insistir com ele. Quando Jesus falou assim, Pedro, todos vão se escandalizar comigo, Pedro se levantou, insistindo, Senhor, ainda que todos te abandonem. Não, se ele falar alguma coisa, pode acreditar. Se ele falar que você vai negar, pode acreditar nele. Não discute com o Espírito Santo. O que você tem que fazer é o Senhor, me diz como é que eu posso mudar esse negócio, esse quadro. Mas Deus... Primeira coisa, quando ele nos pergunta, tu me amas, ele quer dizer o seguinte, olha, você precisa se render à minha soberania, e eu que sei. Eu sei todas as coisas. Eu escruto as intenções, as motivações. Eu sei o teu deitar e o teu levantar. Eu sei tudo que você faz no secreto. Eu conheço todas as coisas. Então, se ele conhece todas as coisas, não adianta insistir com ele, se rende ao Senhor. Não faça como Pedro. Não faça isso. Primeiro se entregue ao Senhor. Espera aí, se ele está falando isso comigo, eu tenho que, de fato, me render ao Senhor. Então, essa é a primeira coisa que essa insistência de Jesus quer dizer. A segunda, questionando até mesmo o nível de amor que Pedro insistia em afirmar. Ele estava mentindo? Já disse isso? Não. Mas era tudo que ele sabia acerca de si mesmo. E, por fim, essa insistência de Jesus é para restaurar a vida de Pedro, que estava frustrada, decepcionada consigo mesmo. Essa insistência de Jesus conosco é para nos levantar, para nos reerguer, para nos motivar, para nos dar esperança, perseverança, para sacudir de fato, olha, acorda. Eu estou te perguntando isso porque eu não quero te destruir, eu quero te levantar em nome de Jesus. Aliás, em nome dele mesmo. É isso que ele quer fazer, é por isso que ele insiste conosco. Ele fala, ele usa pessoas, ele usa canções, ele usa, sabe, quem ele quiser, aonde ele quiser, simplesmente para dizer o seguinte, ó, se levanta e acorda. Você imagina se Jesus sobe aos céus e não aparece para os discípulos, deixando Pedro daquele jeito. Como é que ficaria a alma de Pedro? Arruinada. Mas eu tenho certeza de uma coisa, havia uma missão para dar para Pedro. Pastoreia as minhas ovelhas. Então ele primeiro precisava restaurar a alma de Pedro. Precisava levantar esse homem novamente, porque sabia que ele era um homem ousado, um homem que tinha coragem de verdade. Ele simplesmente pegou uma espada e decepou a orelha de Malco. Então você percebe que em todo momento ele se posicionava. Então Deus sabia o que passava no coração desse homem, precisava levantá-lo e erguê-lo. Então o motivo também da insistência de Jesus em fazer essas perguntas para nós
é para também nos reerguer e nos levantar. Amém, queridos? E por fim, a terceira pergunta que ele diz assim, desceu ao nível de Pedro. E ele diz assim, tu me amas, só que dessa vez, na terceira vez, ele não diz, tu me amas, agapau, com amor sacrificial. O Senhor Jesus diz assim, tu me amas, filho. Tu me amas como um amigo. Então ele afirmou, tu sabes, Senhor, sabe qual é o meu nível de amor. Em outras palavras, eu gostaria de te amar como um compromisso total, mas eu tenho apenas um afeto por ti. Isso acabou com aquela impetuosidade de Pedro. Pedro agora, ele simplesmente recua. Ele poderia dizer, Senhor, tu sabe que eu te amo, já falei 2 vezes, está insistindo por quê? Mas dessa vez, ele diz a Escritura que ele se entristeceu por Jesus ter perguntado a terceira vez. Mas ele estava tão quebrado, tão quebrantado, havia chorado amargamente. As noites, para mim, eu particularmente creio, deveria ter sido terrível na vida de Pedro, nesse processo. Eu fico pensando que quando ele ouviu a notícia de que Jesus já havia ressuscitado, ele partiu para cima, para o sepulcro onde Jesus estava, porque ele precisava ver. Eu fico imaginando a esperança e a expectativa dele conseguir ver o Senhor novamente. Porque ele havia negado. E ele precisava. Eu fico observando que só um dos textos, na Escritura, só um dos livros dos Evangelhos, expressa que na hora que ele nega Jesus pela terceira vez, Jesus olha para ele. Provavelmente Pedro estava próximo ali do pátio, Jesus preso. E eu fico olhando a profundidade que Jesus olhou no coração de Pedro. Mas talvez não com um olhar de destruição, de censura, mas um olhar de dizer assim, eu tenho a verdade. E aí a Bíblia diz que depois que ele bateu os olhos nos olhos de Jesus, ele saiu dali e chorou amargamente. E eu fico pensando também, a primeira coisa, quer dizer, uma das primeiras coisas, logo depois, que Jesus fez, foi ir atrás de Pedro, para ter uma conversa franca com ele. Essa é a conversa que o Senhor quer ter contigo, querido. Uma conversa franca, de mostrar e pontuar o nível de amor que você tem por Ele. Porque Ele quer te restaurar em nome de Jesus. Amém, querido? Ele anseia, Ele deseja isso. Se Pedro ansiava e desejava, se pudesse ter alguma perspectiva de que Pedro poderia ser restaurado, ou de refazer aquilo que ele havia feito, de não conseguir negar o Senhor. Eu fico imaginando o que passava, o que permeava na mente de Pedro. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Eu fui um covarde? Eu fui um fraco? Então eu fico imaginando, dentro da perspectiva do coração de Pedro, da sua alma, da possibilidade de ter uma nova oportunidade. Mas ao mesmo tempo esse Deus de amor, esse Jesus que veio à terra porque Ele nos ama, ao ressuscitar, da mesma intenção, o mesmo desejo que Pedro tinha de ser restaurado, o Senhor tinha de restaurá-lo. E foi atrás de Pedro para ter essa conversa, para restaurar a sua alma e levantá-lo. E dar a responsabilidade para ele. E ele o fez. Ele tem um desejo. Mais do que nós temos desejo de ser restaurado, ele tem desejo maior de nos restaurar. De nos apontar e lembrar e falar o seguinte, lembra depois de onde caíste e volta às primeiras obras. Você caiu aonde? Não começa aqui onde você parou, não. Volta de onde você caiu. É ali que começa a restauração da nossa vida. É aí que começa a tua restauração. Não adianta você viver uma vida sem fruto, amargurado, olhando para o passado. Isso não vai te levantar, o passado ficou para trás. E o que precisa fazer é voltar para Ele, se arrepender de verdade, confessar os teus pecados e, Senhor, se existe alguma possibilidade, restaura-me novamente. Revigora a minha alma, me dá vida novamente, a alegria da tua salvação. Desperta o meu coração. O que você e eu precisamos fazer em situações como essa
Não é ficar olhando simplesmente por aquilo que a gente fez. A gente tem que olhar para aquilo que a gente fez para a gente se entristecer com isso, se arrepender e se humilhar, mas não parar por aí e viver uma vida amargurada, sem fruto, triste, cabisbaixo. O Senhor tem desejo de te levantar, Ele tem necessidade também, porque existe uma obra a fazer, mas Ele precisa de pessoas restauradas, pessoas com alegria, pessoas que possam expressar o seu amor para o Senhor novamente. Entender que errou, que falhou, somos humanos, somos pessoas, somos falhos, somos pessoas que de fato temos a essência egoísta, mas o que nós precisamos fazer é cada dia de fato enxergar essas coisas na nossa vida, renunciar a tudo isso para começar novamente. O Senhor nos reprova não para nos destruir, mas para nos reerguer. Amém, queridos? Você que afirmou amar a Jesus, será que cada um de nós não corre o risco de ouvir do Senhor que a gente pode negá-lo antes que o galo cante 3 vezes? É possível. Aquilo que nós falamos de manhã, o Senhor prova à tarde. E foi o que aconteceu. Pedro falou que amava, estava disposto a morrer, já foi provado. E quando a gente declara, se Jesus provar de fato o nosso amor, provar o meu e o teu amor, eu não sei que maneira Ele pode provar, mas Ele prova, porque Ele quer identificar o nível desse amor que nós temos para com Ele. E todos nós que queremos trabalhar para Jesus, ou aqueles que já trabalham para o Senhor, antes de fazer isso, a gente precisa desenvolver o amor por Ele primeiro. Porque se a gente não amar o Senhor primeiro, a nossa obra não tem valor algum. O que é não amar ao Senhor? Não são as declarações, não são as canções que cantamos onde as lágrimas rolam. Não é gritar bem alto para todo mundo ouvir. Não é declaração pública, não é sentimento, não é agarrar uma espada e até cortar a orelha de Malcolm. Isso não é amar a Deus. Nós estamos vivendo um momento, no meio chamar evangélico, em que existem muitas canções, até muitas canções lindas. Eu não tenho nada contra, até porque eu gosto muito de algumas canções, e aí é um mover chamado extravagante. E aí, muitos músicos estão fazendo canções muito românticas em relação a Cristo. Tão romântico, que a gente acaba cantando canções fora da palavra. Se você observar muitas dessas canções que a gente canta, muitas delas têm um desvio doutrinário. E aí, qual é a grande questão? É que, quando nós cantamos essa canção, as pessoas deitam no chão, rolam para lá, rolam para cá, choram, entram em êxtase. E qualquer uma pessoa que olha de fora e vai falar o seguinte: olha só que povo que ama o Senhor. Mas isso não é amor, isso pode ser uma expressão até. Eu lembro, por exemplo, Rafael Maron, dessa vez eu vou ter que expor o Rafael Maron, ele está numa dívida comigo, então nós estávamos num encontro, é uma vingança, né? Mas sabe como é que eu sou humano, tá, gente? Ele aprontou uma para mim, eu vou aprontar isso para ele. Nós estávamos num encontro em Serra Negra e havia um encontro de jovens, onde o Espírito Santo se derramou sobre os jovens que estavam lá. Eu não estava lá, mas Rafael estava. E o que aconteceu? No meio desse mover, um jovem se atira no chão. E ele ficou de fora, só vendo a cena toda, adorando o Senhor. Ele não estava ali como espião, não. Estava ali adorando, mas um pouquinho mais distante. De repente, ele olha aquele jovem, o telefone dele toca. E ele estava no mundo da lua, estava, como eu diria, em Nárnia, né? Ele estava em Nárnia, nesse alcance. Dentro desse mover que está existindo, em que as pessoas acham que isso é amar ao Senhor. Isso faz parte. Isso é expressão. Só que, de repente, esse rapaz que já estava lá um tempão deitado, o telefone dele toca. E aí ele saca, e assim deitado, e começou, não sei quanto tempo. Mas Rafael não aguentou. Rafael já estava no 3º céu, teve que voltar para a terra para tirar uma foto. E aí ele tirou uma foto. Só que depois ele ficou esperando e o cara no cinema, no telefone. O tempo todo no telefone.
E aí ele ficou questionando muitas das nossas práticas, que ela tem uma aparência externa de amor, mas no fundo, os nossos corações estão distantes. Então não pense que simplesmente essas adorações extravagantes expressam de fato que se você ama a Deus. Na verdade, isso tem que ser a resposta de algo que acontece na nossa vida particular. Isso sim. E aí quando a gente chega em momentos como esse, a gente pode saltar, a gente pode deitar, pode chorar, pode cantar, gritar, porque o que você está fazendo não é um show, não é um espetáculo, não é para ser visto, mas é uma expressão de amor que você já conquistou no coração, em casa. Amém, queridos? Então, o que eu estou dizendo é que não amar a Deus não é nada disso. A gente achar que isso tudo é amar a Deus, isso não é verdade. O que é amar Jesus? E aí eu pego o texto de Marcos, capítulo 12, do 28 ao 31, que diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal desses mandamentos? De todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diga assim: de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de toda a tua força. E o segundo mandamento, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que este. Amar é uma decisão, é prático, são atitudes. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Chamamos esse amor de sacrificial, compromisso total. Quando eu estou disposto até a morrer, mas ele se torna prático não é quando eu declaro para Deus, não é quando eu declaro para Jesus, mas é quando eu tenho que abrir mão, quando eu tenho que renunciar, quando eu tenho que aborrecer pai e mãe, ou seja, amar menos pai e mãe, quando eu tenho que abrir mão de alguma coisa, do pecado que o Senhor está exigindo que eu abra. Isso sim é uma declaração clara e objetiva de que eu o amo. Não é simplesmente eu declarar: Senhor, eu te amo, eu te amo. Vamos ser provados, querido. Cada um de nós, ao declararmos que amamos o Senhor, em algum momento Ele vai provar esse amor. E a gente precisa, de fato, estar atento. Senhor, eu te amo tanto que eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa por amor a Ti. Amar envolve a nossa vida, envolve a nossa renúncia. É abandonar o pecado sabendo que isso entristece a Deus. Isso é amar ao Senhor. Mas e as pessoas, por exemplo, que estão sendo mortas exatamente nesse momento? No Oriente Médio, por exemplo, os cristãos, discípulos de Jesus que estão sendo mortos. Isso é uma prova contundente acerca do amor a Deus, porque eles já abriram mão das suas próprias vidas. Por isso que eles não negam a fé, porque eles amam ao Senhor de verdade. Primeiro, queridos, vem o amor a Deus, depois ao próximo. Porque é impossível a gente conseguir amar o próximo se a gente não amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Caso contrário, se eu não amar a Deus acima de tudo, eu não vou conseguir amar o próximo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para o próximo, mas sem amar a Deus. É aquilo que eu já falei. Então, para que a gente ame ao próximo, para que a gente consiga amar o próximo, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Amém, queridos? E aí, preenchido o coração com esse amor supremo a Deus, para que eu possa ter condição de amar ao próximo. Essa pergunta não é algo simples, sem importância. Há uma expectativa de Deus, porque esse é o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E aí ele checa esse amor. Ele vai constatar. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, Paulo diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, ou seja maldito. Essa relação, se a gente não ama o Senhor, essa relação não vai subsistir. Em algum momento a gente vai parar no meio do caminho. E aí, essa pergunta, tu me amas, precisa ser constatada. Precisa ser a constatação de Deus para sabermos o nível desse amor. Às vezes, o que vai constatar se eu amo ou não ao Senhor é o canto de um galo. No caso de Pedro foi, mas no nosso caso pode ser outra coisa. Às vezes é uma perseguição, uma enfermidade que surge, é um aperto, é um abandono. Às vezes é abrir mão de um relacionamento, é um abandono definitivamente de um pecado.
essas coisas vai constatar, o Senhor vai fazer a constatação de que se de fato eu amo ou não. Você quer saber se ama a Deus quando em meio a alguma dessas situações acontecer na nossa vida e você de fato optar por amar ao Senhor? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Essa pergunta, tu me amas? Qual o propósito de nos fazer enxergar isso? Não é nos entristecer, nos ferir, nos fazer voltar atrás, nos desmotivar, mas nos desafiar, nos mudar, nos motivar, nos levantar, nos fazer reagir, nos tirar da ilusão, da fantasia, da superficialidade, querido. Essa pergunta serve para isso, porque talvez Deus pergunte isso para nós: tu me amas? E aí, quando a gente percebe que não ama de fato, a gente simplesmente cai, debruça, entra num processo de esfriamento espiritual. Mas, na verdade, o que Deus quer fazer com isso é nos motivar, nos levantar, é te erguer. Se hoje, por exemplo, o Senhor te pergunta: tu me amas? E você responde não. O processo agora não é se autoflagelar, mas é: Senhor, o que eu preciso fazer para mudar? Tu me amas? Essa pergunta, qual o propósito de nos fazer também enxergar isso? Quando Ele aponta as nossas falhas, não é para nos destruir, mas é nos oferecer mais uma oportunidade para nos levantar e nos fazer prosseguir, queridos. Amém? Lembra da carta às igrejas em Apocalipse? Ele elogia, depois ele aponta as falhas, mas depois ele apresenta a solução. Significa que ele está nos dando uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Eu não sei, eu quero que você pense assim: quem hoje aqui precisa de uma nova oportunidade do Senhor? Você pode erguer a mão só para eu ver, identificar? Quem acha de fato que precisa de uma nova oportunidade? É possível que você pare e fale o seguinte: Senhor, eu preciso de uma oportunidade de me reerguer. Quantas pessoas sufocaram os dons e talentos que o Senhor deu? Mas hoje o Senhor quer renovar isso, amém, querido? Ele quer te dar uma nova oportunidade. Ele quer te reerguer. Amém, querido? Tu me amas? A sequência do texto revela com que tipo de morte Pedro iria glorificar Jesus. Ele só conseguiu porque seu amor por Jesus foi identificado. O nível de amor foi identificado. Ele passou por um processo para depois viver aquilo que Deus tinha para ele. A história narra que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Aquele mesmo Pedro que fugiu, teve que negar para não ser morto, para não ser preso junto com Jesus. Agora ele já tinha um novo amor. O amor dele por o Senhor Jesus foi aperfeiçoado. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque essa morte glorificou o nome de Jesus. Nós temos que chegar até o final da nossa jornada. E a nossa morte, a nossa vida tem que servir para glorificar o Senhor. Se ele perguntar para você hoje, como é que é a tua vida? Será que a tua vida glorifica o Senhor? Então ele precisa de fato constatar o nível do seu amor para com ele. Agora, como trabalhar esse amor? Porque até então eu estou falando que nós precisamos amar ao Senhor. Mas precisamos entender como é que a gente pode trabalhar esse amor, como desenvolver esse amor, como preencher o nosso coração totalmente com esse amor. Queridos, eu não estou falando de que nós vamos ter que ficar dentro do quarto a nossa vida inteira para que a gente possa amá-lo. Não, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que nós precisamos desenvolver esse amor. Precisamos aprender a fazer isso. Engraçado que, nesse retiro nosso, eu nunca tinha pensado também nisso. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. E o que ele estava dizendo é o seguinte: eu fiquei pensando, poxa, mas como? Esses discípulos perguntaram para ensinar a orar. É claro que a gente só aprende a orar orando, não é lendo. Mas eles fizeram essa pergunta: Senhor, nos ensina a orar.
Eles andavam com Jesus, viam Jesus fazendo, e eles precisavam aprender. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe orar? Eu me fiz essa pergunta e eu cheguei a uma conclusão. Senhor, eu preciso aprender a orar. Eu preciso. Porque a gente ora anos. Mas a gente, às vezes, vai para o quarto e só fala. Não dá nem tempo dele falar contigo. Só pede. Não dá nem tempo dele te pedir alguma coisa. A nossa conversa é um monólogo. Muitas vezes a gente está tão enrolado, que não sabe nem como orar. Entra para o quarto, acha que tirou 3 horas, 4 horas ali orando, mas na verdade não orou nada, porque não aprendeu a orar. E Jesus e os discípulos pediram, nos ensina a orar. E a questão de desenvolver esse amor passa por um relacionamento profundo, queridos. Deus nos ama e se Deus espera de nós um relacionamento para que possamos nos dar a Ele. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando eu não trabalho o amor por Deus, eu passo a fazer as coisas mecanicamente, de uma maneira religiosa. Jesus disse que Ele era a vida eterna. E Ele disse que que a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Agora me responde uma coisa: como a gente pode conhecer o Senhor se a gente de fato vive distante dele? Quantos discípulos de fato não têm experiência com Deus porque não se relacionam com o Senhor? Por isso que é tão importante a questão do devocional na nossa vida. Porque é a maneira que nós temos mergulhado na palavra, mergulhado na questão de um diálogo com o Senhor, bem reflexivo, pensante, dando oportunidade dele ministrar, lendo as Escrituras, com o coração debruçado, meditando nela. Nós vamos nos admirando do Senhor. Nós vamos nos apaixonando, nos envolvendo com Ele. E à medida que nós estamos tão envolvidos com o Senhor, nós vamos querer ser o seu imitador. Eu preciso ser igual a Jesus, como Ele é. Ele é sensível às necessidades. Como Ele tem que ser firme no momento certo. Como Ele era um homem cheio de compaixão, e você olha e fala assim: eu quero ser igual a esse homem, o meu Senhor. Mas para isso eu preciso ter o meu coração inclinado para meditar nele. Nós precisamos, assim como Davi declarou muitas vezes: Senhor, eu te desejo, a minha alma te anseia mais do que o ouro, do que a prata. Assim como o romper da aurora, que tem aquela expectativa, o guarda fica na expectativa de romper a aurora para amanhecer o dia. Essa expectativa, muitas vezes, nós não passamos por ela. Como a corça suspira pelas águas, assim minha alma anseia por Ti. Esse desejo precisa brotar no nosso coração de ter uma expectativa com Deus. A nossa relação com Deus precisa ser assim, apaixonante, algo interessante. Algo que você, de fato, queira estar com Ele, não por uma obrigação, não por uma maneira religiosa. E, às vezes, de fato, a gente começa nesse processo, mas à medida que a gente vai mergulhando em Deus, mais Ele vai se revelando a nós. Achegai-vos a Deus e eu me achegarei a vocês. À medida em que a gente vai se envolvendo nessa relação de amor com o Senhor, mais Ele vai se entregando para nós. Ele tem um desejo disso, queridos. Mais do que a gente tem desejo por Ele. Ele tem um desejo impressionante de se relacionar com o homem, se relacionar com seus filhos. Ele tem uma família, Ele é um pai de amor. E um pai deseja se relacionar com seus filhos todos os dias. Então, como desenvolver esse amor? Não tem como desenvolver esse amor se a gente não começar pelo secreto. Todos os dias. Você imagina, quando a gente declara que ama alguém, você imagina agora, em relação à minha esposa, e fala assim: olha, eu te amo tanto, mas eu só tenho 5 minutos para você por dia. Me diz aí.
qual marido que poderia dizer isso para sua esposa? O que isso iria acontecer? Eu te amo tanto, meu benzinho, mas é só 5 minutos por dia. E de vez em quando você acaba esquecendo ainda. Quando nós declaramos que o amamos, como dizer que ama a Deus e não tem prazer em estar com Ele? Eu estou falando isso para vocês porque eu me peguei vendo isso e eu cheguei a uma conclusão. Senhor, eu não te amo como eu deveria. Eu tenho te amado como um amigo. Eu tenho tido um certo prazer de estar contigo, mas é apenas um relacionamento afetuoso. Trabalho. Mas Ele quer muito mais do que trabalho. Antes de eu querer estar com os homens, eu preciso estar com Deus. E aí eu comecei a ver que, de fato, o meu tempo devocional, o meu tempo de estar com Deus não era produtivo. E eu comecei baseado nisso tudo que o Senhor tem falado comigo, eu comecei a identificar que, de fato, eu não amo ao Senhor, não estava amando ao Senhor. E eu fiquei, meu Deus, eu fiquei impressionado. Eu falei, Senhor, me ajuda a te amar. Eu preciso te admirar. Eu preciso te buscar para eu poder te conhecer mais e mais. Eu preciso mergulhar no profundo do teu coração para conhecer os mistérios revelados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Então significa que o amor de Deus já está em nós. Nós precisamos trabalhar esse amor, desenvolver, tornar esse amor prático. Porque Ele já não precisa provar mais o seu amor para conosco. Porque Ele deu o seu único Filho para morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores. Agora nós precisamos dizer para Ele que o amamos de verdade. Mas para isso eu preciso trabalhar esse amor. Eu não posso simplesmente declarar que eu o amo. Eu preciso ter atitudes práticas de amor. E eu começo exatamente quando eu mergulho nele. Eu não sei quanto tempo a gente vai precisar passar, mas a gente precisa desesperadamente ansiar por ele. Desejá-lo. Lembra quando você de fato se apaixonou pela primeira vez, você que é casado, pela tua esposa ou pelo teu marido? Teu coração ardia. Você não queria ficar distante dessa pessoa. E aí, na hora de desligar o telefone, aquela coisa, né? Desliga você. Não, desliga você primeiro. Aí 20 minutos depois, se passasse ali, estava a mesma coisa. Desliga você primeiro. E aí quando alguém toma a decisão, então eu vou desligar. Ué, não me ama mais? Já perdeu? Não, é porque... Aí sai brigado aquele negócio. Mas o fato é que quando você ama, está envolvido em paixão, você quer estar perto daquela pessoa. E assim somos nós. Estamos distantes, mas não ansiamos, não o desejamos. Não fazemos nada para que esse amor seja desenvolvido. Então começa exatamente aqui. Não estou falando que é somente isso. A Bíblia diz que aqueles que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, estes são os que me amam. Então o amor também está ligado à obediência. Você, no seu devocional, na sua vida diária, você consegue amar ao Senhor, aprende. Você se envolve com Ele. A palavra vem com os seus mandamentos. E aí você sai do seu quarto simplesmente porque você conheceu a vontade de Deus, as suas verdades. Agora você precisa praticar isso. Então uma coisa puxa a outra. O amor não é somente isso. Não é somente uma coisa. Eu não posso definir o amor. Pelo contrário, quem sou eu? Mas eu sei o processo. O processo começa, de fato, no secreto com Ele. É por isso que existem reuniões como essa, muita gente apática. Mas por que muita gente apática? Não tem força nem para levantar suas mãos para adorar o Senhor. Porque isso é de fato o que tem. É o que está o seu coração cheio. Não tem nada no secreto. Por que muitas pessoas têm dificuldade de obedecer ao Senhor? Porque exatamente está comprometido a vida devocional. Nós deveríamos ter encontros como esse, precisamos ter, e eu sei que vamos ter, porque o Senhor tem se derramado sobre nós, em que as nossas reuniões vão ser impactadas pelo amor de Deus. Amém, queridos? Eu não tenho dúvida que à medida em que a gente mergulhar na vida devocional com o Senhor, em buscar a presença de Deus, nós vamos estar tão cheios de Deus que nós vamos trabalhar para Ele, porque primeiro encontramos com Ele.
nós vamos ter compaixão, a mesma compaixão que estava no coração de Jesus, você vai ter o desejo de ter. Todo o anseio do Senhor Jesus em ver os homens serem salvos, a ponto dele dar sua própria vida. Nós iremos ter isso, amém, queridos? Nós precisamos ter, precisamos buscar isso. Quantas pessoas passam diariamente nas nossas vidas e a gente simplesmente ignora? Mas por quê? Nos falta compaixão. Por que nos falta compaixão? Porque o dono da compaixão, de toda a compaixão, nós não temos contato com ele. O dono de toda a misericórdia, por que nós muitas vezes não somos misericordiosos? Porque o dono de toda a misericórdia, nós não temos contato com ele. Mas quando a gente se achega para Deus, todos os dias, e a gente vai se envolvendo com ele, a gente vai começar a ficar cheio do caráter de Cristo. Tudo que ele nós vamos querer ser e ter. Todo esse amor, toda essa dedicação, todo esse carinho, toda essa obediência, nós vamos querer ter, porque queremos ser semelhante àquele que nós amamos. Nós vamos ser guiados pelo Senhor, porque queremos isso. Você percebe que na história bíblica, percebe um Jesus que o tempo todo obedecia ao Pai, mas ele o tempo todo declarava, eu amo o Pai me ama. E como é que era esse amor? Não era de palavra, era de atitude, de ação. Você percebe que todo o tempo que Jesus tinha, ele saía às vezes no meio da multidão para orar, para estar com o Senhor, para saber que direção tomar, porque o coração dele estava conectado com o Senhor. O tempo todo, ele não conseguia tomar nenhuma decisão sem antes ouvir o Pai. Meu Pai trabalha, eu trabalho, dizia ele. O tempo todo. Mas por que isso? Porque ele construiu um relacionamento com o Pai. E esse mesmo relacionamento, os discípulos perguntaram, ensina-nos a orar. Então passa por aí, da gente construir um relacionamento com o Senhor de verdade. Nós não podemos viver uma vida cristã dizendo que amamos ao Senhor e não estamos com Ele. Que amor é esse? Nós já entregamos a nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo. Isso é maravilhoso. Mas esse é apenas o início de uma longa jornada com Jesus. Jesus passa entre os discípulos e vai chamando aqueles homens para prosseguir. E esses homens iniciam uma caminhada com Jesus. E eles passam a ter uma relação de intimidade com Jesus. Para onde Jesus ia, eles estavam indo atrás. Eles dormiam com Jesus, comiam com Jesus. Eles viram Jesus curar, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Eles viram tudo isso. Essa relação aproximou a tal ponto em que eles, ao verem Jesus fazendo isso, eles começaram a fazer igual. Esse início, esse processo de relacionamento que eles começaram a construir, é o que nós precisamos fazer. Ele não está aqui em carne e osso, a não ser através da igreja. Mas o fato é que nós precisamos construir esse relacionamento com a pessoa de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Mas eu estou falando isso por quê? Porque se você entender isso, mas se você não tiver atitudes práticas, não vai mudar a sua vida. Nem a minha, nem a sua vida vai mudar. Nós seremos ainda cristãos frios, a alma fria, sem sermos impactados por esse processo de amor do Senhor. Nós precisamos desesperadamente voltar para o secreto, reservar tempo para Deus, estar com Ele, para depois servir aos homens. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Lucas 7,46 diz assim, não me ungiste a cabeça com óleo. Isso aí fala no momento em que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Aí já não sei se é o Simão leproso, mas, enfim, ele estava ali, não sei se era na casa, eu acho que era na Simão, mas deixa quieto. E ele, sentado, vem uma mulher e quebra um vaso de alabastro. Depois ela, com as suas lágrimas, ela molha, lava os pés de Jesus e seca com seus cabelos. E aí, automaticamente, Jesus foi censurado. Ele está fazendo isso porque ele não sabe que ela é uma pecadora. E aí Jesus diz, eu cheguei na tua casa e você não ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoar-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Isso faz parte, por isso que não dá para definir o amor de apenas uma frase ou alguma explicação só, algum exemplo.
Mas, por exemplo, essa mulher, ela havia sido perdoada. E a atitude dela se derramar aos pés de Jesus era uma atitude de gratidão, de alguém que reconheceu quem ela era. E ela não mediu esforços ao quebrar um vaso de perfume, que era muito caro na época. E todos acharam um desperdício. Mas Jesus não olhou o vaso, não olhou o perfume, olhou a atitude de um coração de uma mulher que reconheceu que havia sido perdoado. Me responde aqui, tem alguém aqui que nunca foi perdoado pelo Senhor? Todos nós estávamos mergulhados no pecado, no engano, merecíamos o inferno. De repente, Jesus surge na nossa vida e muda e nos perdoa. E a atitude que nós temos para com essa atitude de Jesus, de ter nos transformado? Qual é a nossa atitude? Às vezes a gente despreza isso. Isso passa na nossa vida sem a gente não compreender isso. Sem gratidão. Quantas pessoas seguem reclamando de tudo? Quando, na verdade, uma coisa basta para nós. É que a gratidão que precisamos ter por aquilo que Ele fez para nós precisa ser evidenciada no nosso amor para com Jesus. Essa atitude dela quebrar o vaso e chorar era alguém que reconhecia na alma que era uma pecadora, destruída e ia ser morta nos seus delitos e pecados, mas foi restaurada, foi perdoada os seus pecados. Muitas vezes, nós evidenciamos que não amamos o Senhor porque não somos gratos por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela maneira que nos comportamos até longe dEle. Quando nós não somos atraídos para Ele, nós estamos evidenciando que não somos tão gratos assim. Lembra de onde você saiu? Lembra dos pecados mais horríveis que cada um de nós fazíamos quando estávamos fora? Lembra das acusações de Satanás? Lembra dos relacionamentos que a gente destruiu? Ou que foi destruído por causa do pecado? Lembra dos enganos, do egoísmo, de tanta maldade e malícia que operava nos nossos corações? Sim, tudo isso foi mergulhado e afundado. Sabe por quê? Porque Jesus, a graça do Senhor, superabundou sobre tudo isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça que deve envolver os nossos corações, deveriam estar expostas nos nossos corações todos os dias, amém? Todos os dias nós precisamos ser gratos ao Senhor. Todos os dias. Não é somente na hora do comer, mas todos os dias. Nos derramar aos pés de Jesus. Mergulhar diante dele e dizer, Senhor, eu sou grato. E aí você não vai precisar falar nada. Tem momentos que você não vai precisar dizer nada. Essa mulher não falou coisa alguma. Apenas teve atitude. Mas mesmo a atitude o Senhor ainda constata. Porque Jesus olhou no coração dela e sabia o nível de amor que ela tinha por Jesus. E aí Jesus mesmo diz, a quem mais perdoou, mais amor. Quantos aqui se sentem perdoados em nome de Jesus? Então todos nós precisamos amar profundamente o Senhor, amém? Amém, queridos? Isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. E eu já estou encerrando, eu já tomei muito tempo. Dizendo o seguinte: tu me amas? Não é uma pergunta que exige uma resposta rápida. Você não pode simplesmente falar sim ou não. A gente se apressa até para falar, porque a gente entende que ama o Senhor. Mas eu quero que você avalie, se identificar que você não ama no seu dia a dia, na sua vida. Inicie o seu processo. Se você acha que sim, que você tem amado, progride nisso, não para não. Mas se você não ama de verdade, não fica destruído não. Não é o fim. É apenas o recomeço de uma nova história na sua vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Tu amas. Ou melhor, tu me amas.
Se Jesus fizer essa pergunta para você, o que você pode responder para ele? Quero dizer para você o seguinte: o Senhor veio constatar isso na minha e na tua vida hoje de manhã. Quero que você avalie como é que está a tua vida com Deus. Como é que está o teu tempo com Deus. Eu quero que você desenvolva esse amor pelo Senhor. Nós precisamos disso, senão vamos viver uma vida religiosa, gente. Nós temos que ser extremamente radicais nesse amor. Nós temos que estar consumidos pelo amor de Deus. Não é simplesmente erguer as mãos, gritar, chorar, não. Fico pensando, Paulo, quando ele declarou, ele disse assim, que estava disposto a ser condenado e ser lançado no inferno. Ele não usou essa expressão. Se isso redundasse na salvação do seu povo, Israel. Olha o nível de amor que esse homem tinha pelas pessoas. Mas ele só alcançou esse nível porque ele amava Jesus acima de todas as coisas. Se você foi tocado por essa palavra, eu gostaria de orar por você.